Bom dia. Às 7 horas do dia 12 de junho de 2023, estamos gravando mais um vídeo para a nossa série Seja um Mago Perfeito, que tem a ver com o xamanismo, com a magia e, portanto, com o poder civilizacional do homem utilizando a mente. E hoje os milagres que a mente fazia foram substituídos pela tecnologia. Nosso intuito é mostrar, que tudo que a tecnologia faz eram feitos pela mente. Vamos então começar agradecendo, pedindo o like, agradecendo os inscritos do Colégio Espiritual Deus. A postagem será dia 15, próxima, aos inscritos no nosso canal. Estamos crescendo, já passamos de 2.000 a 2.075 e aos nossos caribus. Então, eu chamarei esse vídeo Os Senhores do Verbo. E aí, me baseei em dois livros muito bons. O Senhor do Verbo, que é de Alberto Magno, é um pseudônimo de um grande mago, que escreveu também O Poder da Magia. Então, me baseei nele. Aqui está o rosto dele, escondido por um capuz, o que dá uma impressão esquisita. Mas ele coloca aqui o rosto sem o capuz. Ó. Aqui está, ele é uma pessoa bonita, sem capuz, de bigode. Aqui ele colocou o capuz que está fazendo a cerimônia mágica. Então, ele se considera o Senhor do Verbo. E nós vamos ver o que é ser o Senhor do Verbo. É o poder da magia. Capa e contracapa. Ele escreveu os dois, e então nós aceitamos, que esse trabalho seja o título do nosso vídeo atual. Então vamos lá. Nós já tínhamos falado a vocês a respeito da pré-história e que os homens pré-históricos tinham o poder do verbo. E aí vamos dar uma voltazinha para poder ficar mais claro, mas vamos ser bem rápidos, tá bom? Vamos para não estar além do tempo determinado. Enquanto a Lemúria sediou o governo mundial, vocês sabem que havia a Lemúria, o continente perdido de Mu, Aqui nós vamos ver no mapa, temos dois mapas, Aqui está mais claro, Mu, vendo, ó, nesse mapa está mais claro, Mu, aqui já tem Atlântida, vamos esquecer, não estamos ainda aí, será o próximo. Então, Mu, aqui América do Sul, aqui nós temos a Europa, e o que é que tem do lado de cá de Mu? Do lado de cá de Mu tem a Ásia. Então vamos ver se a gente pega aqui um outro mapa que mostre que é a Lemúria. Não adianta, é a mesma coisa, é o mesmo mapa. Isso aqui é igual. Mas acontece que aqui do lado da Lemúria está a China, Então, Américas, Mu, Lemúria, e aqui estaria a China. Não tem uma figura que tenha essa clareza. Mas Lemúria ficava, portanto, ao lado da China, no Oceano Pacífico. Então, vamos agora dizer, quanto a Lemúria sediou o governo mundial, ela era uma ilha continental que era a sede do governo mundial. Ela controlava todo o continente, todo o mundo. Essa ilha continental controlava todo mundo. Enquanto ela sediou o governo mundial, suas colônias espalhadas pelo planeta, que iam do Egito, até a Espanha, a França, aqui na América do Sul, as astecas e maias, o próprio Brasil, eles davam os conhecimentos
apenas indispensáveis aos seus colonos, ou aos seus colonizados. Aliás, os colonos davam aos seus colonizados apenas conhecimentos indispensáveis. Nessa época, o homem pré-histórico, a fim de que, se utilizando a natureza, se tornasse senhor dela. E esse poder indispensável era o verbo, tornar o pensamento real. Por isso, vamos insistir nisso aqui. Desse modo, vemos que os indígenas, os nossos índios brasileiros, possuem técnicas que a ciência não pode nem sabe explicar. Indígenas aqui é uma palavra muito ampla, não é somente o índio, né? Indígena quer dizer aquele que é natural daquela terra. Então, o natural da Mesopotâmia é indígena da Mesopotâmia, o natural do Brasil é indígena do Brasil, o natural de Mu é indígena de Mu. Para nós, Mu é o local da criação do homem. Então, já avançamos aqui a Lemúria, né? Então não vamos insistir muito, ficava do lado da China. Mas acontece que o homem pré-histórico absorveu completamente isso. Quer dizer, principalmente algumas colônias. E nós vamos fazer uma voltazinha para ver quais foram aquilo que eles conseguiram. Por exemplo, o Egito conseguiu, né? Os astecas, toltecas, os maias, né? Nós descobrimos realmente, já recentemente, na América do Norte, alguma coisa, e no Brasil, né, em Lagoa Santa. Então, voltemos por um momento às grutas rupestres. Vamos voltar à arte pré-histórica por um pedacinho de tempo, só por um pouquinho, tá bom? Não vamos chatear vocês com isso, não. Então, vamos voltar um pouquinho aqui. Olha só, primeira coisa que eu vou chamar a atenção é o seguinte, ó. Isso aqui, quando eu estudei no IBA, Instituto de Belas Artes, Parque Lage, não me disseram que era 6 metros acima da parede, já disse isso. Então você imaginou, olha, eu tenho 1,80 m. Se eu levantar a mão, vai ficar 2 metros e qualquer coisa. 6 metros. Então, olha, como é que eles faziam? Tinham que ter escadas. E também não nos disseram que haviam pinturas que eram no teto. E aí o que é que acontece? Para pintar no teto tem que ter andaimes. Então era assim que nós estamos agora mostrando que a Lemúria dava o indispensável, técnicas para que os indígenas pré-históricos, portanto o homem primitivo, pudesse vencer a natureza, conquistar a natureza, satisfazendo assim as suas necessidades. E aí, aqui nós temos o professor André Lommel, né? E isso é importante, porque jamais me disseram na escola de arte, né, que isso aqui era nas paredes a 6 metros de altura, começava, ou no teto. O que significa que eles tinham andaimes e tinham escadas. Então vamos fazer uma leiturazinha aqui rápida, bem rápida mesmo. O Dr. Leakey, antropólogo inglês, recuou à aurora da humanidade, ou seja, diz que o homem começou há 1.800.000 anos, trabalhando no desfiladeiro de Olduvai, no norte da Tanzânia, na África. Mas não foi ali que o homem surgiu, foi na Lemúria. Ele está totalmente já errado, mas é o que é a história. Começou escavando os restos fossilizados de um ser que usava instrumentos. Então, Leakey achou um ser que usava instrumentos, que chamou Homo habilis. Então, esses instrumentos já são dados a eles pela Lemúria, ou seja, essa é a tese nossa. A Lemúria dava a seus colonizados os meios, e aqui diz instrumentos, para que o homem, aqui
1.800.000 anos, que esse tipo de homem, que é Homo habilis, né, conviveu com outros menos inteligentes até o ano 800.000 a.C. Então, de 1.800.000 anos até 800 anos a.C. Então, é aí a aurora da humanidade. Então, é nesse período que nós vamos mostrar como é que o homem se tornou senhor do verbo através de uma educação que receberam na Lemúria. Então, hoje, todo mago busca isso, né? Ele se coloca como sendo o senhor do verbo e, portanto, tem o poder da magia. Então, o mago hoje não busca outra coisa do que tinha aqui, né? Agora, não se esqueçam, eram colônias da Lemúria. Imagina, a Lemúria era adiantadíssima. Era uma coisa assim como fosse de outro planeta. Tá bom? Então, o doutor Andreas Lommel, aqui, e o professor Arnold Hauser, já lemos para vocês, mas vamos fazer aqui uma leitura pequena. Então, de 1.800.000 anos, quando Leakey disse que começou a humanidade, e tinha vários tipos de homens, aí isso é duvidoso, é a teoria da evolução, e finalmente, no ano 800.000 a.C., só restava o Homo habilis, que é, na verdade, o Homo sapiens. Né? Então, aqui o nosso, ele é antropólogo, né? Tem toda a capacidade e qualificação. Ele diz: as habilidades do homem pré-histórico começavam então a desenvolver-se em ritmo muito acelerado. Os utensílios consistiam em lanças com pontas lindamente trabalhadas, porque eram ensinados, né? O homem pré-histórico não sabia de nada. Como a gente vê, né? Era uma mentalidade muito atrasada, mas a Lemúria dava a eles essas capacidades. Então, às vezes, trabalhadas para parecer folhas, a ponta da lança, a ponta da flecha, olha só, trabalhava o sílex de modo que ele ficava afiado e parecia muito bonito e até com a forma de uma flor, de uma folha, né? Então, aí esse homem, nós sabemos que ele existe por causa das pinturas pré-históricas que eu mostrei aqui. E o Dr. Lommel está fazendo estudos sobre as pré-históricas. Então, esse homem, pela pintura, revela-se emocionante evidência de feitos artísticos excepcionais. As mais recentes são de 2.000 anos atrás. Aproximadamente despertaram enorme interesse, mas a explicação de sua alta qualidade escapa-nos misteriosamente. Claro, porque eu não quero admitir que eles aprenderam com a Lemúria, ou seja, o continente que governava tudo, que cuidava deles. Mas a ciência da Lemúria era adiantadíssima. Seria os nossos cientistas daqui a talvez 50.000 ou mais anos. 50.000 anos ou mais daqui para o futuro. Já era a Lemúria. Então ela estava no estágio que nós só chegaremos daqui a 50.000 anos. E ela aí dava a esses seres, né, indígenas o necessário para dominar a natureza. Aqui ele diz, ó, lanças com ponta e flechas muito bem trabalhadas, lindamente parecendo folhas de árvore, né? Além do mais, eles tinham uma capacidade, né, de fazer as coisas, como caçar, como fazer planejar a caça,
de uma maneira que nós não sabemos explicar. Sabemos sim, estou explicando, porque ensinaram a eles. Pois se o homem primitivo foi capaz de produzir obras de arte tão primorosas, não pode de maneira alguma ter sido primitivo como se acredita, mas foi intelectual e deve, pelo contrário, ter alcançado um nível de desenvolvimento até hoje não ultrapassado. Até hoje nós não ultrapassamos o conhecimento que os lemurianos, a Lemúria, deu aos homens pré-históricos. Então, aceitar essa hipótese significaria revolucionar o quadro do desenvolvimento humano como encaramos. Por isso que isso não se espalha. Então, a Lemúria cuidava das suas colônias, e aí, aqui nós temos o período, né, 1.800.000 anos no início, e 800.000 anos, aí só resta o homem. Havia vários, mas eu não sei, não acredito nisso. Acho que sempre houve só raças, né? Mas não homens derivados de outras, como está lá na teoria do darwinismo. Então, minha gente, nós sabemos então que o homem pré-histórico tinha uma capacidade que a ciência não quer admitir. Mas o professor André Alômel diz aqui, né, que ele submetia a natureza, ele conseguia submeter a natureza, né, e com seus rudes instrumentos, ninguém sabe quais eram, né, ele, vou repetir, chegou a uma evolução mental, intelectual, artística, tão grande, ou seja, foi uma civilização com tal progresso que até hoje nós não os ultrapassamos. Ou seja, eles são ancestrais superiores e não inferiores. A ideia geral é que o homem pré-histórico é inferior. É assim que a teoria da evolução coloca, que eles são superiores. Mas aceitar essa hipótese revolucionaria o quadro humano, acabaria com a evolução, acabaria com o marxismo, acabaria com Freud, acabaria com todos esses materialistas que dizem que o homem veio evoluindo e tudo vem a partir da evolução da mente, que é uma grande mentira. Então são os grandes mentirosos que terminaram construindo um tipo de ciência enganosa e a nossa civilização termina se baseando nessa ciência, infelizmente. Aí se pegarmos outro grande cobra, que é o professor Arnold Hauser, na História Social da Arte, já vimos também, vamos selecionar cuidadosamente para não ficar chato. Ele vai perguntar qual a razão que serviria de motivo e esteio para que o homem pré-histórico tivesse uma tal arte e a produzisse. Só tinha, vamos dizer, seiva de plantas, sangue de animais e argila. Então, misturava isso, fazia tinta que durou até hoje. Ou seja, de 40.000 anos, mas as mais recentes são de 12.000 anos. Então, aí, agora é o Arnold Hauser. Nessa época de vida puramente prática, tudo gravitava em torno da sobrevivência. Logicamente, eles tinham um conhecimento para fazer com que a sobrevivência fosse possível, e essa era uma técnica sem mistério, que era exatamente o poder sobre a natureza, o poder do verbo. Pois ele sabia que pensando e transferindo esse pensamento para uma pedra nas cavernas, ele fazia uma armadilha onde a caça cairia. Ou seja, o pensamento ligado ao desenho seria uma fórmula mágica, pois o desenho era ao mesmo tempo a representação e a coisa representada. Então havia uma ligação entre o pensamento
né, do homem primitivo, vamos usar o termo, mas de uma situação superior à nossa, pensamento, a figura desenhada e o objeto que ele queria atingir. Então, ele desenhava um bisão, porque pensava no bisão, e aí caçava o bisão ali, fazia uma técnica, e depois esse planejamento dele acontecia totalmente como ele pensou. Ou seja, ele pensava, planejava, grafava, isso é importante, tem que ter uma ligação, tem um elo de ligação do pensamento com a coisa, que é exatamente, né, vamos dizer assim, os sinais mágicos, né, ou as fórmulas de feitiçaria, né, de maldição, aqui desenhos. Então, o caçador e pintor do Paleolítico estavam na posse da própria coisa, através da pintura. Acreditavam ter adquirido poder sobre o objeto pelo retrato do objeto. O animal verdadeiro sofreria a morte que ele pensava e colocava retratado na pintura. Então, aí está. Não é uma questão de fazer uma imagem simbólica, mas é uma questão mesmo de conseguir dominar a natureza. Qualquer utilizzação da arte paleolítica como forma decorativa ou outra expressão é insustentável. Portanto, aqui nós temos que ele chegou à conclusão que ele joga o nome dele, dizendo que se alguém contradisser ele vai teimar, ele vai sustentar. Então, a conexão da pintura com a magia também nos ajuda a explicar o naturalismo, ou seja, como ele fazia bem feito, porque a pintura tinha que apresentar o elo entre o pensamento do mago, né, que é o verbo, e a coisa representada. Então, aí nós temos aqui, né, é provável que o homem pré-mágico tenha descoberto a ligação entre a cópia e o ser verdadeiro, vivo, original. Mas essa descoberta deve ter causado um efeito irresistível, que dominou a natureza, passou a dominar a natureza. Ou seja, a descoberta do verbo, um efeito irresistível. Toda a esfera da magia, com seu axioma de dependência mútua de coisas semelhantes, é fruto dessa experiência que até hoje, lá o Senhor do Verbo, continua. Então, através da arte, como pré-condição, eles desenvolveram experimentações e atos realizados que fizeram provavelmente nascer no homem a capacidade até de criar. Aí ele vai longe, hein? O poder, dando-lhe a consciência da possibilidade de que poderia pensar em algo e desenhar esse algo, e esse algo poderia tornar-se uma forma real. Ou seja, criar do nada, desenhando, concentrando-se, e o pensamento primeiro fazia o desenho, e o desenho se transformava na coisa. Então, como hoje a gente pode fazer uma fórmula mágica, né? O ritual mágico, aqueles objetos do ritual mágico, né, hoje equivaliam aqui ao desenho. Então, minha gente, portanto, indispensável que a gente infira que há um elo de conexão entre a mente do mago e o ser que ele quer atingir. E é isso que é a função mágica. Portanto, ainda hoje é assim que se age. Eu penso, preparo o meu altar, já fiz ali, nós temos vídeos com isso. Nesse altar tem objetos, e esses objetos vão atingir o que eu quero.
Portanto, o objeto, né, que é produzido pela minha mão é um elo entre o meu pensamento e o ser que eu quero atingir. Continua a mesma coisa. Portanto, assim, nós percebemos que o homem, o evolucionismo, é uma hipótese completamente errada, né? A doutora Gina Pichel vai além. Aí eu vou mostrar agora a vocês, né, o que é que ela fez. Ela estudou um monumento famoso chamado Stonehenge. Está aqui, Stonehenge é um círculo de pedras. Ó. Eram 3 círculos de megalitos em pé. Vamos colocar o detalhe. Então, eram megalitos. O que é megalitos? Mega quer dizer grande e litos quer dizer pedra. Era um bloco de pedra de 6 toneladas. Então, esses blocos de pedra de 6 toneladas, que está aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui está o detalhe. Aqui está o todo. Eram 3 círculos, todos eles construídos dessa maneira. Ó, desse modo aqui. Agora imagina, 6 toneladas. Botar 2 pedras do lado, eu já disse, talvez fosse fácil, né? Agora, tinha 6 toneladas, de 6 a 10. Agora, botar essa trave em cima. Ele tinha o potem. Então, a ideia é que ele era capaz de fazer a pedra levitar. Nós perdemos essa capacidade, mas não todos, né? O Douglas Hume levitava com tudo que estava perto dele. Então, dizer isso parece ser uma tolice, né? Mas nós temos o exemplo, né, atestado pela Sociedade Royal de Londres, Royal Society, que havia um mago na Inglaterra chamado Douglas Hume, o maior de todos, que ele levitava, tocava com a cabeça na parede, e uma vez, de brincadeira, para sacanear os caras que duvidavam, ele projetou a cadeira que ele estava sentado com ele, a mesa para trás, numa janela, a mais de 12 metros no ar, né, num edifício de 10 andares. Então ele ficou boiando lá, flutuando, depois voltou e assentou-se de novo. Então, minha gente, não é uma tese, não é uma ideia maluca, é o poder máximo da magia. Tá bom? Também temos o santo católico, que é o santo dos astronautas, para todos os astronautas, que tinha essa capacidade de levitar. Deixa eu ver se eu não lembro o nome dele. Mas, então, isso é comum. É mais comum do que vocês pensam, né? A levitação. Agora, que eles faziam levitar esses blocos para colocar essa trave. Entendeu? Então, isso nós não podemos fazer. Então, o próprio mago, hoje, temos exemplo de magos que levitam, mas não temos exemplo de magos que fazem como Douglas Hume fazia. Então, temos sim. Temos os magos que levitam e temos os magos que fazem as coisas levitarem. Douglas Hume tanto levitava quanto fazia as coisas levitarem. Agora, o mais interessante é o seguinte. Isso aqui era 3 círculos. Deixa eu mostrar a vocês o que é que ela descobriu. O que é que ela descobriu? Ela descobriu que esses círculos, 3 círculos, já estão caídas as pedras, mas se você levantasse as pedras, eita, está rasgando. Então, o que é que aconteceria? Olha só, era um mapa celeste. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Se você estivesse no centro, rasgou aí, agora ficou difícil. Rasgou. Se você estivesse no centro do círculo central, você veria aqui, através dessas 2 pedras, lembrem-se, é aquilo ali. O Sol nascia todo dia 19 de novembro e ficava ali até 6 de fevereiro. Olha só. E aqui eles conseguiam ver a Estrela Vega, essas 2 pedras mostravam a Estrela Vega, depois Castor e Pollux, depois as Pleiades, Aldebaran, Altair e o Sol em várias posições. Ali nós mostramos de novembro a fevereiro, e aqui nós temos em julho, 31 de julho, em 6 de maio,
de 21 de março a 23 de setembro, de 9 de novembro a 6 de fevereiro. Então, um mapa do céu, minha gente. Olha, rasgou, mas acontece que Stonehenge era um mapa celeste. Imagine você, da Idade da Pedra. Como é que pode? Mas há outra coisa semelhante, muito semelhante. Nós sabemos que os toltecas, os toltecas não, deixa eu ver aqui, o livro Misterioso Desconhecido, aqui nós temos o relato de algo semelhante. Vamos ver se eu acho. Marquei, vamos ver aqui. É na Guatemala. A mesma coisa, olha só. Dinamarca. As esferas de pedra da Guatemala. Na página 35 do livro O Misterioso Desconhecido. Ele diz: sabe-se que os maias, antepassados da maior parte dos povos do México, se fixaram no Yucatán e na Guatemala. E na selva guatemalteca descobriram uma série de esferas, ali eram pedras, megalitos, aqui eram esferas, de uma variedade muito rara na região. O diâmetro tinha menos de 1 metro, ou vários metros, dependia das pedras. Essas esferas estavam dispostas segundo a ordem que intrigou os arqueólogos, porque ao examinar esses círculos de pedra, de esferas, as esferas eram de pedra, também de pedra, mas não eram megalitos, eram esferas. Ali nós temos grandes pedras. Algumas das mais pequenas, no decorrer do século, verificou-se que a disposição das pedras representava o sistema solar e as principais constelações do cosmos. Ou seja, na Guatemala havia a mesma coisa que em Stonehenge, só que com pedras redondas, né? Então eram esferas, enquanto que o que nós mostramos a vocês rasgou. Então vou ter que fazer outro, tirar um xerox. Então, e aqui está uma lança, desenho de uma lança, de uma vara de pesca. Ó, o homem pré-histórico usava essa vara de pesca, super sofisticada. Quem ensinou? Lemúria. Então não tem a saída. Os cientistas não querem admitir. Azar deles. O fato é o fato. E contra o fato não tem argumento. Então vimos Stonehenge, que é um mapa celeste, e vimos aqui as esferas da Guatemala, que são um mapa celeste. E aí? Como é que agora você vê? E vemos que eles tinham o potem, o poder da levitação, que Douglas Hume é o maior mago, e a rainha da Inglaterra mandou ver se ele tinha realmente, ou a rainha ou o rei da época, se ele tinha esse poder. Ele levantou com mesa, cadeira e tudo, e foi para a janela atrás. Então, modernamente, é Robert Charroux, o livro, que retoma esse tema. Primeiro, ele sabe que um padre jesuíta chamado Teilhard Chardin, que é arqueólogo, encontra em Glosel pedras de 2.000 anos com escrita semelhante à da Fenícia. Vamos então procurar aqui Glosel. Aqui nós vimos a Guatemala, a experiência, a mesma coisa, portanto, né, do Stonehenge na Guatemala. Só que em Stonehenge são grandes monolitos de pedra, né? Como é que se pode dizer? Retangulares, retângulos. E aqui não, aqui são esferas. Mas é a mesma coisa. E aqui ele vai adiante. Então nós vamos ver agora Glosel. Glosel está aqui marcado. Então o que é que acontece em Glosel? Acontece que encontra-se pedras de 12.000 anos com escrita semelhante à da Fenícia. Está aqui, ó. Página 110, Glosel. Tá vendo, ó? Malgrado a conjuração da contraverdade, considerando ponto de honra reconhecer a perfeita autenticidade de Glosel. Então, pouco se sabe dessa civilização,
mas Émile Fradin e o padre Teilhard de Chardin têm no seu museu numerosos objetos depois de ter aniquilado a dúvida que os outros arqueólogos tinham. E a civilização gloseliana é anterior ao dilúvio bíblico. Então, Émile Fradin tem tigelas, peças de sílex, tipo de pedra, vasos, lajes, ossos gravados, escrita. Olha só. Então, escrita. Mas espera aí. Então, o homem da pedra, da Idade da Pedra, tinha escrita? Tinha. Tinha sim. Tinha escrita. Olha aqui, ó. Aqui está as pedras de Glosel, achada pelo Teilhard de Chardin e pelo outro colega ali, que não vou voltar lá. Aqui está a escrita deles, ó. Tá vendo? Aqui está apagadinha, aqui está bem nítida, tá vendo? Isso é uma escrita da Idade da Pedra, 12 mil anos atrás, achada por Teilhard de Chardin e... Vamos ver, eu tenho aqui lá. Teilhard de Chardin e Émile Fradin. Então, dois arqueólogos que encontraram vários utensílios de 12 mil anos atrás, ou seja, a Lemúria ensinava os seus colonizados a fazer coisas que o diabo duvida. Eram mais adentrados do que nós. E aqui está escrita. Então, eles não sabiam escrever civilizações ágrafas, que só descobriram a escrita muito tempo depois, e aí surge a história. Por volta do ano 7000 a.C., então surge os hieróglifos, a escrita cuneiforme, né? 7, outros dizem 4000, mas não está aqui, ó. Está aqui. Agora, é complicada, né? É uma escrita que para nós não é nada, mas os especialistas decifram, tá bom? E agora, por falar em escrita, vou mostrar a vocês, então, mais coisas. Vou mostrar a vocês mais escritas. O tema é escrita, então vamos a ele. Vou mostrar a vocês, então. Então, da Idade Média, falava e escrevia, mas era proibido. Havia uma proibição de escrever. Portanto, essa proibição é que fez com que eles apenas desenhassem, não deixassem escrito. Mas no livro aqui, ó, Contente Perdido de Mu, nós temos o Vatã, que é a escrita mais antiga que se conhece, que a Umbanda herdou. Então ali nós estamos na Idade da Pedra, portanto 12 mil anos, a Umbanda é de 3 mil anos, 2.350 anos, e a Umbanda herdou o Vatã. O Vatã, vou mostrar a vocês como é que era a escrita da Lemúria. Está aqui, ó. O alfabeto completo, ó. Tá vendo, ó? Aqui está em português. A, B, C, D, E, tá vendo, ó? O Vatã. Aqui nós temos a primeira escrita do mundo. E ali nós mostramos a vocês, no livro Robert Charroux, outro tipo de escrita que não era o Vatã. É bem diferente desse. Mas olha, é complicado. Então, a escrita não foi inventada recentemente no Egito e na Suméria. Só que os escritores, os pré-históricos, eram proibidos de escrever. Eles só podiam desenhar, mas não podiam escrever. Entretanto, os arqueólogos terminaram achando, de alguma maneira, havia uma proibição, mas eles terminaram achando. Está aqui. E isso aqui, ó, é o Vatã, ou seja, a linguagem chamada também alfabeto adâmico. Está aqui, ó, de A a Z. E nós mostramos no livro do Robert Charroux, uma escrita que nós não conseguimos entender, né? Então,
provando assim que a escrita realmente é muito, muito antiga, que o pré-histórico sabia. Isso aqui é escrita pré-histórica. E nós temos um exemplo aqui fantástico, indiscutível, de um grande cientista que achou uma pedra, e essa pedra, então, que foi inicialmente negada. Deixa eu ver qual é a página, tá? Deixa eu ver aqui. Teatro de Chardin, pedra de 12 mil anos. Essas pedras de 12 mil anos tinham também homens com calções. Olha só, aqui no livro de Eric von Däniken, que eram os deuses astronautas, tá vendo, ó? Aqui mostra, vou mostrar a vocês, né? Então, os pesquisadores acharam nessas pedras, olha aqui, ó, essa figura gravada, um homem vestido como nós, com calça, blusa, tá vendo, ó, caçando veados, e tem uma taça na mão aqui, ou alguma coisa semelhante, o arco e a flecha, tá vendo, ó? Isso estava gravado nas pedras e as letras também. Então, idade da pedra, você é capaz de imaginar, é o achado do padre Teilhard de Chardin e o outro colega dele que eu não consigo nunca lembrar. Então, minha gente, finalmente, para susto de todos nós, né, indiscutivelmente, deixa eu ver, meu Deus, agora como é onde é que está a figura do cientista que encontrou uma escrita. Bom, a escrita moderna cuneiforme seria essa daqui, mas aqui não está nítido, então não vou mostrar para vocês, vai ficar para depois, até porque é 4 mil anos, nós estamos no máximo, nós estamos a 12 mil anos, mas ela vai se aperfeiçoar. Aperfeiçoar é uma coisa, criar é outra, né? Então, não pensem que o homem pré-histórico era um animal derivado do macaco. Ele era o senhor do verbo. Ou seja, o verbo é o pensamento. E o pensamento ele escrevia. Era proibido, então por isso não tem muitos exemplares. Por isso eles faziam desenhos nas cavernas. Mas, olha aqui, outro exemplo. Outro exemplo, ó, uma pedra, tá vendo? Da idade pré-histórica, com escrita que nós não entendemos também, ó. O que mais temos é escrita. Então dizer assim, eram civilizações ágrafas. É uma estupidez. Os historiadores, está tudo falsificado. A história é uma farsa, né? Então essa farsa nós estamos denunciando aqui. Robert Charroux, o doutor André Lommel e o professor Arnold Hauser. Então estamos fazendo uma denúncia que o governo está escondendo. Vocês nem desconfiam que o homem se vestia assim já na Idade da Pedra, 12 mil anos atrás. Não desconfiam que eles tinham um mapa da Terra. Um mapa da Terra, gente, olha. O mapa de Piri Reis. Isso é famoso, isso é conhecidíssimo. Olha aqui, ó. Eles tinham isto. Não é da pré-história, não. Mas olha, quando se acopla ao planeta, é perfeito. E Cristóvão Colombo usou esse mapa. Pedro Álvares Cabral usou esse mapa. Não é, portanto, da pré-história. Mas estou dizendo a vocês que há muita coisa que a história escondeu, falsificou, e nós estamos dentro de uma história falsa. Essa falsidade da história é exatamente o motivo da nossa denúncia, né? Então, não acreditem na história que está aí. Aqui eu queria ter um Roberto Charroux, acho que mostra aqui um outro. Ó, nós temos aqui outro tipo de escrita, já é outro. Ó. Aqui mais parecido com o árabe. Aqui é mais semelhante ao árabe ou ao árabe mesmo, né? Então agora nós encontramos aqui o cientista que está com a pedra na mão, e essa pedra está gravada. Deixa eu ver se eu vejo aqui.
Não, aqui não diz qual é. Pentes, artefatos, homens com calções, alfabeto semelhante ao fenício, o antigo Vatã, a vida civilizada. Isso é notável. Até um calendário indígena maia, as esferas de pedra da Guatemala. Então, minha gente, e tudo isso aqui, essa escrita que está aqui, né, e esse conhecimento que está aqui, o Senhor do Verbo, quem é que herdou? Abram bem os olhos. A Umbanda. Umbanda. Então, a magia dos terreiros de Umbanda, quando é verdadeiro, porque tem muita farsa, e não estou falando de candomblé, estou falando de Umbanda. Vou mostrar a vocês o alfabeto da Umbanda e a semelhança com aquilo. É mais antigo ainda. Aqui está. Ó. Aí está o alfabeto da Umbanda. Está vendo? É mais antigo do que aquele. Né? São sinais escados que as entidades fazem. Está vendo? Está aqui, ó. Isso aqui tem significado. São letras ou são palavras. Né? Porque o alfabeto chinês é silábico. Né? Vou mostrar mais. Vou mostrar mais. Ó, esse sinal indica o plexo solar. Quer dizer, a entidade vem, quando ela faz esse desenho, é plexo solar. E o Babalorixá tem que saber se ele está fingindo ou não. Olha mais. Conheciam os planetas, e os planetas tinham cada um deles um nome. Aqui está os nomes, que são os orixás. Então, olha. Chakra, Shahasrara, são chakras, aliás. Então, isso aqui é a representação dos chakras. E cada chakra equivale a um planeta. Então, eles sabiam, conheciam os planetas. Isso é Umbanda já, ó. O livro é Umbanda. Né? Então, ó, tá aqui. Além de ter o seu alfabeto, então tinha conhecimento dos planetas, como Stonehenge, como a Guatemala, e uma relação entre os planetas, o corpo humano e os chakras. Tá aí. Por isso, Umbanda com ideogramas, né, é uma coisa que pensa-se que a Umbanda é ignorante, é uma religião de ignorantes que estão totalmente errados. Aqui está o nome de cada entidade, também está. Olha só. Iemanjá, o ideograma para Iemanjá. Aqui, o ideograma para Xangô. Aqui, o ideograma para Ogum. Aqui, para Oxóssi. Aqui, para Ori. Aqui, para Iorimá. Parece com aquele dos chakras. E, finalmente, o último aqui, parece um anzol, é para Oxalá. Então, eles tinham conhecimento de um alfabeto. E esse alfabeto vem desde a pré-história e a herdeira é Umbanda. Só que os babalorixás, safados, preguiçosos, sem vergonha, né, não têm desejo de estudar, e o que é que eles fazem? Eles terminam fazendo com que a Umbanda passe por ser uma religião de ignorantes. Agora, por ver vocês. Então, começa lá na pré-história, uma grande mentira, que nós não conhecemos a escrita, e, na verdade, temos o alfabeto da Lemúria, temos o alfabeto de Glosel, né? E temos aqui a Umbanda. Olha quanta coisa. Tudo isso aqui são escritas. A entidade baixa e faz essas escritas. Chamam-se pontos riscados. Mas isso aqui tudo significa, ó, para uma outra entidade, eu fiz 5 anos. Isso aqui tem um significado. Ó, esses são parecidos. Esses são intermeados, ó, entrelaçados. Olha mais aqui, ó. Esse é o alfabeto da Umbanda. As entidades, quando baixam, escrevem isso no chão, riscam uma pemba
o Congo semelhante. Tá vendo? Então, a Umbanda é herdeira. Olha-se que complicação. Um conjunto simples de junção das 7 linhas. Aqui significa os 7 orixás. Aqui está vamos dizer assim, uma maneira gráfica de representar os 7 orixás. Tá? É um tipo de alfabeto, ideogramas, feito por ideogramas. Tá vendo? Então, minha gente, não pensem que a Umbanda é uma religião de ignorantes, que vocês vão estar completamente errados. Mas, tá vendo? Cansei de ver o preto velho, caboclos, fazer esses riscos, né? Mas nunca me ensinou. Nunca me ensinou. As entidades não ensinam. Porque só um babalorixá é que vai saber. Se a entidade não sabe fazer essa escrita, então não é verdadeiro. Então é falso. Pronto. Não vou mais. Então, minha gente, a Umbanda é herdeira. Olha que coisa maravilhosa. Quantos sinais diferentes, ó. Tá vendo? Aqui tem esse sinal muito comum na simbologia, né? Esse 4 de cabeça para baixo. E vocês veem, conheciam os planetas, conheciam a relação entre os planetas e o corpo. Já mostrei, não vou mostrar mais. E aqui, mais para frente, nós temos o alfabeto Vatã, que é exatamente o mais antigo. Então a Umbanda foi herdeira do alfabeto mais antigo. Aqui é o Vatã. Olha, as letras do Vatã. Aqui ele está dizendo, está traduzindo, ó. Ré, Ré, Ori. Ou, Xá, Oxá, Oxalá. É Orixalá. Aqui está escrito Orixalá. Podem ver, ó. Orixalá. O autor é indiscutível. W.W. da Mata e Silva. Winston da Mata e Silva. Então está aqui escrito Orixalá. Podem ver. Tá vendo? Então é um alfabeto e aqui ele traduziu. Botou embaixo. Tá vendo? Iemanjá. Tá, então aqui ele decodifica. Ele mostra agora aqui, ele faz aqui, Orixalá, depois analisa aqui, ó. Tá vendo? Ó? A primeira letra, um ponto e um bastão e um triângulo riscado, mas entremeado por esse aqui. Então aqui ele analisa quais são as letras de Orixalá, que é o Oxalá atual da Umbanda. Mas o nome completo é Orixalá. Aqui está Iemanjá, ó. Ia. Aqui está escrito Iemanjá. Ia. E pronto. Vou só mostrar agora alguns e acabar, porque nós sempre, senão, para vocês verem que então a Umbanda, essa desconhecida, né, eterna Umbanda, então, é herdeira do verbo. Portanto, a Umbanda significa o verbo da luz. Já dissemos a vocês, o verbo da luz. Então, a maioria das pessoas pensa que a Umbanda é uma religião de trouxas, de idiotas. Mas já passou o tempo, já estamos 50 minutos. Tchau, vamos acabar aqui. Dissemos o que queríamos, tá? Até a próxima.